Gente, será que já não é o bastante? Eu faço essa pergunta lembrando de Zumbis, de um filme da década de 30 do século passado. Zumbis muito reais, de carne e osso, milhares e milhares de zumbis que participavam do sexto congresso do Partido Nazista, realizado em 1934 em Nuremberg, onde o ponto alto era a chegada de Adolf Hitler para pronunciar um discurso. E aí nós temos no filme a chegada do Hitler, o desfile dele pelas ruas e o discurso dele e de outros líderes nazistas que infelizmente moram na minha memória, eu não consegui apagá-los ainda, né? Mas antes de falar um pouquinho mais sobre o filme, eu queria perguntar como pode hoje, aqui e agora no Brasil, como é possível que depois de tantos escândalos que vieram à tona nos últimos anos, que continuam a pipocar nos veículos de comunicação envolvendo líderes políticos, líderes religiosos, desmascarados, desmascarados de forma vergonhosa, muito contundente, mostrando que o que eles diziam, o que eles pregavam, né, era o oposto do que eles faziam na realidade, né? E como é possível que milhões e milhões e milhões de brasileiros continuem acreditando e seguindo automaticamente, cegamente, figuras nitidamente horrendas, manipuladoras, mentirosas, mal intencionadas, né? E aí, voltando lá para a década de 30, o documentário realizado por uma cineasta, Triunfo da Vontade é o nome do filme. A cineasta foi muito aplaudida antes da explosão, de fato, da Segunda Guerra Mundial. Depois caiu em desgraça, acusada de ser aliada do Hitler. Fez muitas peças de propaganda muito eficientes do partido nazista, do próprio Hitler. E depois, já na década de 50, no pós-guerra, ela voltou a ser reconhecida como uma grande cineasta, uma das documentaristas mais importantes da história do cinema. E aí ele mostrava o Hitler chegando no aviãozinho e os rostos da multidão nas avenidas por onde ele desfilou em carro aberto. Muitas mulheres, crianças, homens trabalhadores, embevecidos, assim, uma hipnose coletiva mesmo, né? Uma palavra que usaram, fanatizados por aquela figura mítica, né? E olhando depois, né, começou a ser questionado como se deixaram levar por aquela figurinha que tinha um carisma, né, mas exótica, bizarra até, com aquele movimento de mão para trás, assim, né, respondendo às saudações, aquele bigodinho, aqueles sorrisos meio esquisitos, né? E ali os discursos do Hitler durante aquele congresso, né? O Hitler que montou com os seus ministros lá uma gigantesca máquina de propaganda, de fake news, de manipulação, de criação de falsas verdades e de inimigos, né, além dos judeus. Eram os socialistas, os comunistas, os ciganos, os homossexuais, intelectuais, etc. e tal, né? E aí aquela máquina terrível de ódio, perseguição, extermínio. Hitler que foi o agente protagonista da maior e mais terrível guerra que a humanidade já teve, né? Então, deveria servir de lição para sempre, para todos os povos em todos os países, mas a gente vê surgirem aí outros líderes, filhotes de ditadores. Se Hitler era o grande ditador,
alguns miudinhos que se acham, né? E que conseguem ser eleitos, né? E Hitler, pelo menos, disse que queria uma Alemanha poderosa, forte, rica, desenvolvida, campeã do mundo em tudo, né? Enquanto muitos dos líderes que ocupam o espaço do fracasso da economia liberal, do neoliberalismo, como se diz, não é a única causa, mas é uma que vem sendo apontada, não atende o neoliberalismo, a economia liberal não atende às demandas e necessidades das populações, aí surgem frestas, às vezes enormes, para que esses líderes desqualificados, degenerados, nitidamente, mal intencionados, muitos deles, cheguem ao poder. Então, que a gente consiga no Brasil, né, pelo amor de Deus, né, refletir um pouco mais, analisar um pouco mais com maior lucidez, procurando se informar de fato, para que a gente não brinque com fogo, não brinque com perigo, correndo o risco de ver ditador no poder, alguém que possa ter interesse algum no bem-estar da população e que não esteja nem aí para a soberania nacional, né? Todo cuidado é pouco. Um grande abraço. Até breve.